Então é porque esse movimento de suspensão. Eu vou quebrar até um paradigma aqui, que tem muita gente que acha que o psicólogo ele dá o caminho da cura. O psicólogo cura alguém? Bom, nessa perspectiva que a gente está acostumado de cura, né? Uhum. Enquanto, né, doença e tal, não acredito, né? Eu acho que a cura, ela não que você não possa chegar nela, né? Mas a cura não é um estado em si, né? O caminho, e aí eu acho que independente de qualquer abordagem, né? A busca da psicoterapia, ela é para trabalhar, igual você disse, os caminhos. Mas não sou eu que dou o caminho, né? Nenhum profissional, e aí fenomenólogo principalmente, né? Não tem nenhuma condição de dar ou Isso apontar é o importante caminho. falar, porque às vezes a pessoa acha que o psicólogo vai dar o caminho da cura, Sim, né? exatamente. Ele vai fazer com que você entenda que existe um caminho. E qual caminho é E possível qual para caminho você? possível. Exato, a partir da sua escolha. Mas Né? não Da é uma sua... escolha do psicólogo para o cliente. Jamais, É o cliente que vai jamais. escolher esse caminho, Sim, né? né? E isso é importante porque a gente está muito acostumado, né, Orleans, com Uhum. a orientação, né? A gente busca orientação o tempo todo. Né? Não é algo ruim, né? A gente cresce buscando orientação, né? Orientação que eu digo no que fazer, né? Essa pergunta do que eu devo fazer, né? Ela é antiga até para a própria filosofia, né? Sim. Então, no consultório, às vezes isso aparece, né? O que eu faço? O que eu escolho aqui, né? E qual Que que é a caminho resposta do que eu vou? psicólogo aí? Exato, né? Que caminho... o psicólogo é esse que mostra, né? A questão. Uhum. Então, o psicólogo fenomenólogo, né? Do qual eu tô falando, é aquele que vai sustentar essa angústia do paciente, né? Demonstrando, refletindo ali a questão que se apresenta. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa quer tomar uma decisão rápida, né? Que ela chega e fala, tenho pouco tempo e eu quero decidir isso rápido. Aqui a questão que aparece, né, na clínica é por que as coisas precisam ser rápidas para você? Por que tomar essa decisão com rapidez é importante para você? Então, o clínico fenomenólogo é o que vai fazer, por exemplo, esse questionamento. Entendi. Mas não vai dar para Entende? ele a resposta. Ele que tem que buscar essa Não, resposta, né? não. É como se você viesse aqui para buscar uma resposta, você não vai ter essa resposta. E direta não. Direta não. Porque aí eu acredito, né, que qualquer resposta direta é orientação. Né? Então, eu tô dizendo o que você deve fazer, qual caminho seguir. E o psicólogo não faz isso. Pelo menos não deveria, né? E um fenomenólogo jamais. Isso vai contra a ética? Só contra a ética, porque Uhum. às vezes você pode até ter alguma perspectiva mais diretiva, né? Que às vezes aponta, constrói caminhos de uma maneira diferente. Já o fenomenólogo, ele vai abandonar qualquer tipo dessa forma de orientação. Vai para um meio indireto. Eu tô quebrando até um pouquinho a pauta aqui, Claro, né? sim, eu acho Mas ótimo. o psicólogo, ele trabalha com a família também? Com a família dele? É mais complicado um pouquinho quando você trabalha com gente... Você fala O com os meus irmão, familiares? Não, não. E aí, independente da abordagem, né? Porque Uhum. você tem um vínculo, né? Então, como é que você vai atender, por exemplo, sua mãe, seu irmão, né? Ou até amigos, Você né? acredita que essa Você tem muito pergunta foi a envolvimento. mais recomendada? É mesmo? Pergunta se eu posso atender, se o psicólogo pode atender o pai, o irmão, o primo, tia, tio. Eu acho que assim, e também tem uma questão. Tem uma questão ética, né? Que está no nosso código de ética mesmo, né? Sim. Então, não lembro agora qual artigo, mas tanto no código de ética quanto nas resoluções, né? A resolução aí, acho que 13 de 2022, que vai dizer sobre o caminho da psicoterapia, elas colocam, né? Veta mesmo essa ideia de que a gente possa atender alguém que tem envolvimento, né? Alguém próximo. Então, por exemplo, nesse caso não é só familiar. Uhum. Amigos, né? Colegas de trabalho, dependendo do nível hierárquico, né? Como é que eu vou atender meu chefe, por exemplo, ou ser atendido por ele, né? Isso causa um desconforto, né? Porque aluno e professor, né? Por exemplo, os meus alunos às vezes procuram, você pode me atender? Não acho problema quando já não tem um vínculo, né? Então, ex-aluno, ou já não está mais comigo naquele semestre, tudo bem. Porque você pode ter ali, né, às vezes uma dificuldade de vínculo. Às vezes já aconteceu situações, mas isso precisa ser muito conversado, né, para que não haja nenhum problema decorrente disso. Né? Então, como é que é para você, né, estar aqui nessa condição? Né? Porque eu já te conheço, sei quem é você, né? Então isso precisa ser muito conversado. Mas o mais indicado é que relações, né, que você já tem um vínculo que pode conflitar com o processo terapêutico, você não atenda essa pessoa, você encaminha. Isso independente da abordagem. Né? Na clínica, você já teve com algum cliente que ele cria uma situação
para tentar, como se diz, testar o psicólogo? Sim. É muito comum? Diria que é muito comum, mas acontece. É possível de acontecer. Então, em alguns contextos, até isso acontece às vezes muito com adolescentes, né? Que você E tá. querer O adolescente. testar o profissional, né? Exatamente, né? Será que aqui é um lugar seguro para mim? E aí eu testo, né? Uhum. Então, Mas o esse profissional tem que ter testar essa é firmeza. inconsciente ou consciente? Para a fenomenologia, tudo é consciência, né? Então, a Aham. gente parte desse desejo que tá ali explícito, né? Da intenção, sempre, né? Então, há uma Uhum. intencionalidade. Bom, vou voltar para a pauta aqui. Não, Tem tranquilo. muita coisa para poder perguntar aqui, Leandro. Sim, vamos conversando. Como você lida com os clientes que estão lidando com questões de liberdade e responsabilidade pessoal em suas vidas? Então, vamos lá. Na verdade, todos nós lidamos com a questão da liberdade. Né? Isso é um aspecto para a psicologia fenomenológica existencial central. Então, a gente é liberdade, né? E Sartre mesmo, né? Que é um autor que eu gosto muito, ele vai dizer isso, né? A gente está condenado à liberdade. Então, por eu estar condenado a essa liberdade, né? Eu já ser um ser de abertura, eu também tenho que lidar com a noção da responsabilidade. Se há liberdade, há responsabilidade. Então, aparece aí, Orleans, essa ideia que eu preciso me situar no mundo a partir das minhas decisões, né? Então, eu sou um ser que tem possibilidade de decidir, né? Diferente de um cachorro. O cachorro, a decisão que ele tem é muito circunstancial, né? Se ele vai comer isso aqui ou não vai, por exemplo. Não tão racional, né? Não, né? Dessa consciência, né? De escolher um caminho a seguir, de ter uma insegurança se é o melhor caminho ou não, né? Da dúvida. Isso acomete a nós, pessoas, né? Um animal não tem essa dimensão. Então, a liberdade, ela aparece para todo mundo, né? Agora, a gente vai experimentando, né, isso no dia a dia, né? Então, dentro, por exemplo, de um trabalho que eu faço, né? Eu me sinto feliz ou não aqui, né? E aí, como que eu lido com essa liberdade de poder ou não sair, mas que também está circunstanciado, porque às vezes há questões maiores do que eu, né, naquele momento, que também atravessam essa minha escolha, essa minha decisão. Por exemplo, questões financeiras, né? Então, a liberdade, ela está sempre em jogo, né? Não é tão uma liberdade, é uma liberdade limitada, né? Mas a liberdade, ela nunca é absoluta. Nunca é absoluta, né? Para a fenomenologia existencial, quando eu falo que nós somos liberdade, e, né, Sartre já disse isso, Uhum. tô dizendo em termos de possibilidade. Possibilidades. Ser é um ser de possibilidades, né? Então, tem uma frase muito famosa do Sartre, né? Não vou saber agora recitar estritamente, mas ele diz que não há... não importa o que a gente faz com... Não, peraí. Eu sou péssimo para lembrar as frases certinhas. Mas ele, né, quando ele questiona essa questão, né, da noção de liberdade, ele vai dizer que não importa muito o que a vida fez com a gente, mas o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. É algo nesse sentido, né? Mais bonitinha a frase, mas a intenção dele é essa. O que ele está dizendo com isso? A vida, ela está acontecendo o tempo todo. Então, diversas situações, né, a cada momento, que não está sob o nosso controle. Então, vou dar um exemplo até pessoal, né? Ontem, estava indo dar aula, né? Para outra turma à noite. Me organizei, saí cedo, tranquilo, né? Não foi um dia com estresse de trânsito e nada. Mas saindo ali, perto da minha casa, fui entrar para pegar o anel e tive uma colisão com uma moto, né? Então, isso já... né, gera um caos ali, né? Então, desce, né? É outra matéria, aquilo. relações de conflitos. Exatamente, né? Aí, né, ver como é que a pessoa ficou. Graças a Deus, né, tudo certinho, ninguém, né, machucou. Os boletins de ocorrência. Todas essas tratativas. Sim. Eu nem imaginava, né, que eu ia sair de casa e isso ia acontecer. Percebe? Eu tinha planejado até para chegar um pouco mais cedo para fazer algumas coisas. Sim. E aí cheguei em cima da hora, né, para dar aula, já não pude fazer o que eu tinha planejado, porque isso me tomou. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não escolhi esse acontecimento, né? Mas ele aconteceu. Então, a vida, ela tá sempre impondo pra gente situações, sempre. E a questão é como eu me posiciono diante disso que a vida traz, né? Porque as circunstâncias eu não controlo. E é algo muito contemporâneo hoje, né? Eu vejo muito isso no consultório e também nas supervisões, né, que eu dou de psicólogos ou dos meus alunos, né, que estão atendendo na clínica. Essa coisa muito contemporânea da gente tentar ter controle, né? E tentar ser soberano sobre a vida, né? E a vida vai ensinando pra gente que a gente não é soberano. Cada vez menos. Nem chega perto, né?
Tem algo que é para além, né, do que a gente decide e escolhe. Muito bem. E Então, o ser humano sempre busca, de alguma forma, o controle ele é muito importante para essa construção nossa. Né? Então, controle sobre a questão, né, financeira, familiar. Né? Só que a gente vai aprendendo que algumas coisas a gente consegue planejar, organizar, controlar, e outras que é a vida, né, os acontecimentos, a gente não tem nenhuma soberania sobre eles, né? Por isso que o convite existencial é esse, né? Como é que eu encaro, por exemplo, uma doença, né? Claro, tem doenças que eu posso prevenir, me cuidar, mas tem outras, né? Que elas são acontecimentos. E aí, agora que eu lido com essa doença, o que que eu faço, né? Como é que eu vou lidar, né, com isso que eu não escolhi, mas que aconteceu, aconteceu, né? né?